festa da Judite, a festa da Clarice. Eu vou apresentar um pouco o projeto no qual se encerra a presença e a fala da Judite do Vão hoje. Primeiro, para quem não conhece, para quem está vendo pela primeira vez nesse lugar, esse lugar, eu recomendo esse lugar chamado Contraponto. O Contraponto é um lugar de, para saber o lugar de quê, eu recomendo a leitura desse nosso foto que nós fizemos, eu estava dizendo para a Judite, 12 anos atrás. E aí, cada vez que eu olho ele, primeiro eu acho muito bonito, o Contraponto, tenho uma paixão por esse lugar. E estou muito feliz quando eu constato que o texto que nós escrevemos, sem saber o que ia acontecer, é muito parecido com uma experiência que ocorreu ao longo desses 12 anos, com muita gente, muitas experiências de teatro, de literatura, de psicanálise, de arte, de músicas, enfim, e no ritmo, diria, do desejo, não no ritmo da produção, não no ritmo da compulsão. E é um espaço que foi criado por uma família Fingerman, e que está sendo administrado pela família Fingerman e ultimamente pela Elisa, em especial, e pelo nosso amigo e colaborador Cícero Oliveira, que está aqui presente. Esse ano, o projeto se chama Entra. E aí é bom constatar que hoje vocês entraram. O projeto se chama Entra, e eu vou ler um pouquinho. Eu vou ler o que foi escrito. Quem escreveu isso foi a Elisa ou Cícero? A 4 mãos. A 4 mãos, bom. A 4 mãos. Entra. É preciso inventar outros modos de existir juntos. É uma série de atividades variadas, cursos, encontros, exposições, apresentações. Abrimos esse ano as portas do Contraponto, em busca de outro tipo de convivência. Trata-se de um convite para a construção coletiva desse espaço de troca, de aprofundamento em questões que nos interessam, principalmente no cruzamento daquilo que se encontra entre nós. Nas pontes, nas portas, nas redes. As lacunas dessa programação funcionam também como uma convocação, participação, convite à entrada. Entra. É uma nova possibilidade de diálogo com o público e o entorno do espaço. Então, fiz questão de ler para vocês a proposta desse programa Entra, e que está se organizando ao longo do semestre do ano com alguns pontos de conexão, de interlocução. Essa série, que se chama Entre Atos, está recebendo alguns convidados, o Maurício Ayer no mês passado, e o Tito Rosenbaum esse mês, o Vladimir Safato em junho, e esqueci. Lourenço Mami em agosto. Não, meu convidado de Roberto Solar, que vai falar de poesia, de Paul Valéry, enfim, Entra. Então, eu escolhi essa série para falar do desejo, porque eu estou sustentando um seminário de psicanálise, onde eu tomo a questão do desejo, e como eu fiz a questão da repetição, eu quis me oferecer para meus interlocutores psicanalistas um contraponto ao discurso da psicanálise para abrir os ouvidos de uma outra maneira. E esse capítulo da nossa programação que chama Entre Atos toca a questão do desejo, o desejo na poesia, o desejo na música, na filosofia. Fora essa série, vou falar rapidamente das outras que não são da minha responsabilidade. Tem a série Entre Tantos,
entre atos, entre tantos, entre laços. São os nomes das 3 séries. Entretanto, o Sérgio Fingerman, que é artista plástico, como todo mundo sabe, que está organizando essa série onde ele convida, a primeira exposição desse ano, se chama Entre Tantos, desculpa, e ele convida diversos artistas ao longo do semestre para falar da sua posição na arte, no seu diálogo com o mundo. E Paulinho Faria e Elise Fingerman sustenta e coordena essa série Entre Laços, que trabalha com o teatro e abre o espaço do teatro também a quem está querendo se aproveitar desse espaço entre. Então, vocês vão provavelmente receber a divulgação das oficinas que eles estão organizando. Esses estão convidados a participar. Psicanalistas, médicos, leitores, matemáticos, ginastas, a participar do Entre Laços. Enfim, e nós agora, entre nós, entre ato. Eu queria falar do desejo, e acho que foi o Cícero Oliveira que achou esse nome para a minha série, Entre Atos. Eu achei um nome excelente para falar do desejo, porque todo mundo sabe que o desejo é um assunto da psicanálise enquanto teoria, da psicanálise enquanto prática cotidiana, onde nas entrelinhas da vida cotidiana se recolhe, se acolhe essa dimensão do subtexto, tanto que orientou a psicanálise desde Freud, e inclusive interpretando as formações do inconsciente a partir da relação entre o desejo e os seus avatares. Entre atos, porque justamente o desejo é aquilo que acontece entre. A gente não pode dizer que o desejo é um ato. O desejo é esse movimento que parte de uma falta que causa e que produz eventualmente atos criativos, atos sexuais, atos amorosos, atos humanos. Então, e por isso contraponto, por isso entra atos, por isso desejo, e por isso, obviamente, a Clarice Lispector, e por isso, obviamente, a Judith Rosenbaum para falar com a gente da Clarice. Vou te apresentar, posso te apresentar? Acho que muita gente aqui te conhece, já participou das suas aulas, dos seus seminários, dos seus grupos de estudo, mas eu acho que é bom lembrar que você foi graduado em Psicologia na PUC, mestrado em Letras, Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, e doutorado em Letras também pela USP, na Teoria Literária e Literatura Comparada. Atualmente você é professora, você me corrige se falar. Eu não vou falar tudo da sua vida, porque eu não sei tudo. Sei que você é minha vizinha aqui, se é aqui, vai lá. É professora, doutora da Universidade de São Paulo, na área de literatura brasileira, e ultimamente se coordena os projetos de estudo psicanalítico da obra de Clarice Lispector, e atual isso. A psicanálise e literatura, a obra de Guimarães Rosa, e o professor doutor escreveu, entre outros livros, alguns livros. Manuel Bandeira, eu mandei um e-mail muito tarde hoje para vocês, não devem ter visto, leve seus livros para a gente ver
que eu acho que a gente teria sido muito interessado. Manuel Bandeira, uma poesia da ausência. A USP, em 1993. Metamorfoses do Mal, uma leitura de Clarice Lispector, 99, pela USP, e Clarice Lispector, Publifolio, 2002, na série Folha Explica. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa que quer dizer que você está apresentando? Então, presença. Em presença, ele diz que vai falar hoje, sim, importante dizer. Por que esse título do Entra? Porque o Entra, e esse espaço intermediário entre uma coisa e outra, esse espaço da falta, esse espaço do salto, esse espaço do lançamento, esse espaço do puro, e também um espaço do descabido. Esse descabido, essa ausência que nos atormenta, desse descabido que faz a gente saltar, e um descabido que às vezes se chama loucura. E Judith deu esse nome à apresentação dela. Clarice Lispector entre normalidade, loucura e desrazão. Som desse caminho me guiando. Eu vi essa frase uma vez da Clarice e inesquecível. Som desse caminho me guiando. Então, a desrazão, o descabido, na causa do desejo. Obrigada. Alô? Obrigada. Bom, super obrigada. Quero agradecer muito o convite. Eu conheço o Contraponto, enfim, acompanho assim um pouco a distância, às vezes nem tanto, estive aqui já uma vez e fico muito feliz com o convite, muito honrada. Agradeço muito a presença aqui de todos, já tem vários reencontros, muitas épocas. E quando você perguntou se ainda era atual o estudo da Clarice, eu na hora eu pensei assim, não, é que Clarice é uma espécie de encosto, sabe? Você quer sair dela e ela não deixa, então é eterno, eu acho, não sei. A impressão que é uma coisa meio infinita. E o que eu pensei de trabalhar hoje aqui na verdade, é uma parte de uma pesquisa maior. Então, eu fazendo alguns recortes, tentando um certo contorno para esse trabalho. E o nome que eu dei para o texto que eu não vou ler assim, sem ficar comentando, para não ficar muito cansativo, né? Acho melhor trocar o microfone. Eu queria até ficar de pé, porque eu sei que a altura não permite muita gente ali acompanhar, mas enfim. Eu, na verdade, tenho pensado que o título que eu dei primeiro para o texto que eu vou ler, talvez eu vá modificando ao longo assim, da pesquisa, mas no momento o título é o seguinte: A Crosta e a Ostra. Normalidade, loucura e desrazão, Clarice Lispector. Eu depois vou explicar melhor porque esse título, de onde é que eu tirei, exatamente eu tirei de um conto da Clarice. Então, quando eu chegar lá, vai juntar com esse título agora. E a ideia é a seguinte: a Clarice foi estudada por tantos vieses, tantas abordagens, né? É uma autora muito, muito pesquisada. Talvez assim, na literatura brasileira moderna do século XX, ela perde a Maris Rosa, do século XIX para Machado de Assis, mas acho que atualmente já está chegando perto. Né? Quantidade de estudos, e agora também ganhando traduções, né, em outras línguas, essa última biografia do Mozart. Então, os países de língua inglesa agora estão, assim, encantados com a Clarice, parece que vai ter até um filme sobre ela, que a Meryl Streep faria o papel de Clarice Lispector. Na verdade, tem essa possibilidade. Enfim, ela está muito... A repercussão da Clarice realmente
está sendo muito grande ultimamente. E ela realmente foi estudada por assim, abordagens filosóficas, abordagens estilísticas, retóricas, sociológicas, psicanalíticas, feministas. Quer dizer, é uma autora realmente recortada, né, de várias maneiras. E eu acho que só mesmo uma obra assim, tão complexa como a dela, que permite, né, que sustenta assim, tantas abordagens e, ao mesmo tempo, consegue não se reduzir a nenhuma. Você passa por ela, nas abordagens, ela continua viva e, né, guardando uma série de cantos, assim, vamos dizer assim, ela se resguarda e concha, né, com as zonas de silêncio e sentidos inexplorados. Então, a cultura realmente inacreditável, a capacidade de ela suscitar, né, estudos. E é engraçado porque ela mesma não gostava desse tipo de abordagem crítica, né? Ela dizia que ela não era de papo cabeça. E realmente ela se furtava a qualquer conversa que fosse assim, mais intelectualizada, né? Eu sei que ela escreveu um ensaio não ficcional sobre literatura de vanguarda, mas é muito raro dela participar, né, de chamar um escritor para falar sobre sua obra. A gente não queria saber disso. Fiquei sabendo recentemente de alguém que conviveu até com Clarice, aliás, numa terapia de grupo que a Clarice fez e não ficou. Mas essa pessoa disse o seguinte, que teve uma vez na PUC, no Rio de Janeiro, que a Clarice estava na mesa junto com professores de literatura, né? E faziam análises semióticas, análises de mil jeitos, e que ela teria se levantado uma hora assim e dito: basta, vou para casa comer uma boa coxa de galinha gorda. E se retirou assim, no meio do negócio. Como ela não está aqui hoje, acho que não tem problema, a gente pode conversar bem, mas ela não gostava, ela tinha uma certa resistência, né? Ela dizia, inclusive, que ela não tinha um projeto de literatura, ela tinha uma intuição. Escrever para ela era extremamente intuitivo, né? Ela dizia, era uma submissão a um processo. Ela tem um texto que chama Submissão ao Processo, em que ela fala do ato de escrever dessa maneira. Agora, de qualquer maneira, independente do que ela pensa, né, a escrita dela suscita, né? Suscita muitas coisas. E que a gente pode, então, caminhar em torno disso para pensar em algumas figurações que eu acho que a escrita dela exala, né? Se a gente pudesse dizer assim. Uma das portas que eu acho que a gente abriu na obra da Clarice, que eu não sei se foi muito aprofundada ainda, mas ela já foi roçada por várias pessoas, mas acho que ela não foi assim, delimitada, né? Porque é difícil mesmo, mas me pegou justamente pensar 3 territórios que existiriam na obra dela, que não são, assim, iguais, claro, são 3 territórios distintos, mas que se interpenetram, sem interdependência. Um deles seria a questão da normalidade, qual é a visão de normalidade que ela tem, o que ela pensa que é o ser normal. Outro seria o terreno da desrazão e o outro da loucura. A desrazão, eu estou aqui justamente provocando essa diferença, né? Eu acho que não se confundem esses 2 terrenos, sobretudo a desrazão e a loucura, na obra de Clarice Lispector, né? Acho que, quando eu falo desrazão, eu estou pensando aqui, talvez inspirada, né, por alguns estudos do Blanchot, do Foucault, depois do Deleuze, mas como eu não sou uma teórica, né, não sou teórica da psicanálise, e o protagonismo é do texto literário, eu não queria que ficasse uma espécie de aplicação, né, desses conceitos na obra, nem nada disso. Eu queria que a gente pudesse pensar como que essas coisas se aproximam, se avizinham, mas sempre por analogia, jamais por uma, né, aplicação mecânica, que possa pensar. Mas, para mim, foi inevitável começar a aproximar essas ideias, né? E eu parti de algumas perguntas. Quais são essas figurações? Como é que elas aparecem na obra da Clarice? Por quais formas ou desformas
a desrazão comparece em seu texto. Que recursos estilísticos são mobilizados na linguagem em torno dessas questões. E, por fim, isso eu não vou chegar hoje, mas que contextos responderiam por essas manifestações? Né? Aí seria a gente ir ampliando os círculos e tentar chegar em coisas mais amplas. Né? Eu acho que essa pesquisa se arrisca muito ao terreno minado, porque a Clarice recusa qualquer definição na sua obra, seja de gênero, né? Gênero conto, gênero romance, gênero... Isso para ela, ela dizia, isso não me interessa. Então ela trançava crônica, conto, romance. Vocês vão perceber, ler mais a obra da Clarice, como reaparecem trechos de romance nos contos e vice-versa. Parece que ela estava se buscando quando ela vai repetindo. Dizem até que ela, de fato, escrevia o livro já publicado, escrevia de novo, copiava frase por frase, para ver se assim ela entendia o que ela tinha escrito. Ela não tinha a menor ideia. Então a gente às vezes acha, né, que o escritor tem, né, uma espécie de projeto, um pensamento, então aí vem a escrita. No caso dela não era isso. Né? E é muito curioso, ela reescrever tudo. E quando ela repetia um trecho, por exemplo, uma crônica, a recepção é diferente do trecho do romance. Então parece que ela estava tentando se buscar de alguma maneira, né? Tentando saber o que exatamente ela tinha, o que ela tinha escrito. Bom, então eu sinto que para abordar esse assunto muito delicado, muito cheio de polêmicas, né, conceituais, teóricas e tudo mais, eu fiquei pensando como fazer isso sem ferir, né, uma sutileza expressiva dela. Né? Porque eu acho que aí vem a primeira colocação para fazer aqui. Eu acho que a obra da Clarice caminha entre, numa corda bamba, entre uma coisa que seria um desejo de pertencimento adaptativo e uma entrega desarvorada ao ilimitado. Nós vamos encontrar esses dois eixos na obra dela. Se a gente olhar só para os textos que falam dos processos de adaptação, a gente vai perder o outro eixo, que é quando ela se lança, né, de uma forma absolutamente liberta e uma entrega desarvorada, eu chamei de desarvorada, descabida, né, ao ilimitado. Então, Água Viva, Paixão Sem Diagar, né, vários outros trechos dela que ela publicou na Descoberta do Mundo. Então eu vou começar primeiro por algumas citações, assim, que não são ainda dos contos, são as primeiras aqui, ó. Não, esse aqui é só para introduzir o tema, porque na Paixão Sem Diagar ela diz: por que não ficar dentro, sem tentar atravessar até a margem oposta? Porque ficar dentro da coisa é loucura. Ficamos só com essa frase inicial, ficar dentro da coisa. Não sabemos de que coisa se trata, mas essa colocação eu acho ela bem interessante, assim, para a gente começar. Depois eu pesquei essa frase que a Clarice entrevistou o Mirô Fernandes. E ele diz isso: creio mesmo que um dia vou estourar de lucidez, isto é, ficar louco. Essa frase. E justamente essas reversibilidades que acontecem muito na obra da Clarice. Está falando de normalidade, de repente, em um segundo, já está nos abismos enlouquecidos. É muito rápida a passagem. Né? Bom, então vamos tentar, primeiro, vamos abaixar um pouquinho o C ali. Então, escrever pode tornar uma pessoa louca. Ela tem que levar uma vida bem pacata, bem acomodada, bem burguesa, senão a loucura vem. Uma citação assim muito direta, muito bruta, né? Está na Descoberta do Mundo. Aqui vocês vejam, a loucura, ela está atrelada ao ato de escrever, né? O que já aponta uma espécie de ameaça, né, que as palavras carregam. Cada vocábulo pode, por essa frase, desestabilizar, né, uma ordem, vamos dizer, asseguradora da acomodação necessária para, aspas, uma vida bem pacata. Né? O curioso é que essa mesma vida acomodada, pela frase, protegeria o escritor da loucura, não é? Que a escrita mobiliza. Quer dizer, a escrita tanto pode desorganizar inteiramente o sujeito,
né? E essa vida, vamos dizer, acomodada, ela é uma espécie de refúgio, né? Garantiria para o escritor um lugar que a escrita tenderia a deslocar desse lugar, né? Pelo menos a frase começa por aí. E, de fato, se a gente pensar na loucura e na literatura, como é que elas vão se encontrando, eu diria que ambas, entre outras coisas que se poderia dizer sobre esse tema super vasto, mas ambas criam realidades que levam ao estranhamento do mundo, certo? Tal como ele se dá no nosso senso comum da vida cotidiana. Mas a literatura não está aí para, vamos dizer, reafirmar o que conhecemos do mundo, né? Para ele, a literatura não é o lugar da familiaridade, é o lugar do estranhamento, né? Você atravessa a literatura e sai do outro lado diferente, né? Você sai do outro lado pensando, agora eu entendi como é que é a relação humana, o casamento, o filho, né? O ser, etc. Tem algo que é você perder a sua certeza, perder o seu asseguramento e entrar na literatura se desestabilizando. Portanto, o risco que ela traz aí, né, de quem escreve, mas também de quem lê, é grande, né? Eu acho que ela vai falando desses dois lugares, né? E, de fato, na literatura moderna, sobretudo, na literatura da Clarice, a tal mimese realista, essa coisa de você confirmar o que está fora, ser um espelho da realidade externa, né? É totalmente destruída. Se rompe essa equivalência, né, entre o que a literatura diz e o mundo que você conhece. Então, há uma quebra nessa relação. E isso paga-se muito caro por essa destruição. Tanto o escritor, né, quanto, evidentemente, quem está sendo aqui comparado, né, a questão da loucura, o louco. Né? E, para apresentar, na verdade, o Blanchot denomina uma coisa interessante, ele fala o outro de todos os mundos, quer dizer, a literatura traria o outro de todos os mundos. E ao fundar esse outro mundo, na linguagem literária, uma realidade mais plena e desconhecida pode surgir. E a palavra passa a ser, aí vem outra citação dele, a chave de um universo de magia e fascinação, onde nada do que o leitor vive é reencontrado. Então, de fato, você está num terreno do desconhecido, né? Na ideia da literatura que quebra a relação mimética, né? Acho que daí vem o risco da cisão, né? Um risco de ruptura radical que essa literatura representa. Já pensar que a literatura moderna, onde é que está isso? Não, ainda não chegou daqui a pouco. A literatura moderna, para filósofos, os tais filósofos malditos, como Deleuze, né? Como a Nietzsche, etc., não existiria literatura moderna sem uma saída para fora do eu. O escritor se arrisca para ir além dele, fora dele. Ele não fica se confirmando o tempo todo, né? E isso supõe, eu acho, uma arriscada fragmentação da unidade subjetiva. Então, existe mesmo um processo possível, né, de desagregação, como ela diz, né? Escrever pode tornar uma pessoa louca na visão de Clarice Lispector. Por outro lado, se fosse só assim, estava muito simples, né? Acontece que a Clarice também diz o seguinte: escrever é uma maldição. Ela foi um ponto, assim, mas uma maldição que salva. Portanto, a loucura que a escrita pode, né, mobilizar é a própria escrita que vai poder acolher, né? No encontro da forma, no encontro das palavras, né? Enfim, no movimento, né, que faz com que a literatura seja um outro, mas um outro que, não no qual eu me encontre, né? Um outro que eu estranho, mas no qual eu me encontro. E me refugio. A literatura, para Clarice, com certeza, era um lugar de reconstrução também. Eu realmente não sei o que seria da Clarice sem escrever, né? É uma coisa que eu fico me perguntando, né? Acho que ela também se perguntava, né, o que eu faria se não fosse escritora. Agora, vocês veem que a consciência dela é tão... Tem uma lucidez tão interessante para as coisas que ela fala essa citação dele, que ela diz o seguinte, uma crônica de 1970, que é intitulada Loucura Diferente. A obra de arte é um ato de loucura do Criador.
só que germina como não loucura e abre caminho. É, no entanto, inútil planejar essa loucura para chegar à visão do mundo. A previsão desperta do sono lento da maioria dos que dormem, ou da confusão dos que adivinham que alguma coisa está acontecendo ou vai acontecer. A loucura dos criadores é diferente da loucura dos que estão mentalmente doentes. Estes, entre outros motivos que desconheço, erraram no caminho da busca. São casos para médicos. Enquanto os criadores se realizam com seu próprio ato da loucura. Acho essa citação muito rica, né? Para pensar. A gente podia cotejar isso, por exemplo, com as visões do romantismo sobre a loucura. Muito diferente do que ela está dizendo aqui, porque no romantismo o gênio seria gênio por conta da sua doença. Né? A doença seria uma espécie de... a fonte, né, de onde tudo sai e para onde tudo vai, né? Quer dizer, essa relação de genialidade e loucura era intensa, né, no romantismo, né? Mas aqui eu não faria agora isso para a gente não se afastar da ideia dos textos dela, mas queria ressaltar uma ideia que está aqui nessa citação, que ela diz o seguinte: há uma maioria que dorme um sono lento, ou que adivinha confusamente que algo vai ocorrer. Eu lembrei da Crônica Mineirinho, porque na Crônica Mineirinho ela fala exatamente isso. Eu vou ler para vocês só esse pedacinho para ficar mais claro. A Crônica Mineirinho foi escrita em 69, é a história de um bandido que existiu no Rio de Janeiro, né, foi morto, e ela diz, com 13 tiros, uma bala bastava, o resto era vontade de matar. Essa frase me parece impressionante, né? Ela pegou o gozo dos 12 tiros. Né? Então, o Mário Eduardo Costa Pereira tem um grande ensaio sobre essa crônica. Mas ela diz uma coisa num momento que eu acho muito interessante. Ela diz assim, ela está criticando a justiça, né? Que vai matar o bandido para que a gente fique tranquilo. Então ela diz, essa justiça que veio meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Acho espetacular essa ideia, né? Como a gente se refugia, né, num sono protetor, enquanto tudo se explode, né, ao redor. E a casa estremece, ela diz, se a gente parar para entender. Ela diz, não pode parar para entender. Se parar para entender, a casa estremece. Né? Eu quero guardar essa noção do sono, né, do sonso, isso vai aparecer depois. Vou falando assim, corrido, depois a gente abre para conversar assim? Tá? Bom, então o Mineirinho acusa todos nós de dormir o sono dos sonsos essenciais, enquanto um bandido é morto com 13 tiros pela polícia do Rio. Ele diz, enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos. Já o artista, vejam que interessante na frase, né? É aquele que desperta para a visão do mundo através da sua loucura. A loucura é a antítese do sono, dentro dessa visão. É a loucura que o acorda, revertendo o sentido comum, no qual os normais pertencem à vigília e os doentes ao adormecimento. Mas há uma segunda parte na frase. Portanto, ela vai diferenciar a loucura e o escritor. Ela vai dizer o seguinte, né? Nascida da loucura, a obra de arte germina como não loucura. Acho isso importantíssimo. Né? Ainda que nela se apoie. Né? Mas não há uma identificação entre arte e loucura. Exatamente. Ela passa. Loucura passa. É isso. O Deleuze fala que é uma parada, né? Não é passagem. Né? Loucura é parada. E o ponto amor, que eu vou falar daqui a pouco, é o momento de uma parada. Mas não é a loucura, porque tem uma diferença. Acho que essa aqui que a gente vai pensar junto aqui. Para ela, são canais comunicantes, mas não idênticos.
Pela crônica do louco e do artista, os doentes se perdem porque erraram no caminho da busca. Interessante que não é o caminho da busca, é no caminho, que é o mesmo, né? Brancos, porque ela usou preposição aqui, né? Se fosse o artigo, seria totalmente diferente, né? É um detalhe, né? A Clarice é o jogo do micro, né? Como dizia a Gilda de Melo Souza, ela é uma escritora míope, muito perto, né? Do detalhe mesmo, e já giganta o detalhe, né? E artistas e loucos, portanto, bebem dessa fonte, mas o criador se realiza no ato da loucura, sendo a realização a própria obra criada, obviamente, né? Enquanto o louco não encontraria forma artística. E ela diz, os motivos são desconhecidos. Achei ótimo, ela não explica, né? Que bom, né? Ela não explica, os motivos eu desconheço. Mas eu entendo que eles se perderam no caminho. Vou retomar agora aquele nosso primeiro fragmento, que fala, escrever pode tornar uma pessoa louca, para fazer a ponte com o primeiro ponto que eu quero comentar. Eu vou ler um outro polo, quando a Clarice considera a vida burguesa e acomodada um abrigo contra a perda de si que a literatura consagra. A domesticação, vamos pensar em vida burguesa, pacata, né, como uma domesticação, né? A domesticação implícita que está na vida burguesa seria o desfiladeiro pelo qual o humano se constitui e se aliena. Nós nos constituímos pelos processos de socialização, de domesticação, de formatação, né? Enfim, os processos de adequação, né? E por eles também nos alienamos. Quer dizer, o Freud, com o mal-estar na civilização, não falaria melhor do que esta frase aqui, né? Tem uma crônica da Clarice que se chama Menino a Bico de Pena, que é absolutamente extraordinária. É no mesmo ano do Mineirinho. E o narrador tenta acompanhar os primeiros passos de uma criança. Mas ele tenta inutilmente desenhar essa criança no que ele chama de pura atualidade. Ele não consegue captar a pura atualidade desse menino. E aí ele escreve o seguinte: um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. Incrível, né? Mas, claro, a gente tem uma rede aí que precisa ser tecida, né? Para que seja possível, né, reconhecer. Talvez seja a passagem de um real, um imaginário, enfim, alguma coisa que se aproxime a essas noções. Mas na Clarice ela não dá esses nomes, né? Então ela fala em domesticar em humano para poder desenhá-lo. Ela diz uma coisa que eu acho maravilhosa nessa... Deixa eu ver se eu vou achar agora esse... Menino ao Bico de Pena. Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui, 1955. E ela diz assim: como conhecer jamais o menino? Para conhecê-lo tem que esperar que ele se deteriore. Vamos pensando assim: deteriore, se domestique, né? Mas aí ela fala qual é o preço disso. Ela diz assim: o próprio menino ajudará na sua domesticação. Ele é esforçado, ele coopera sem saber que essa ajuda que lhe pedimos é para o seu auto-sacrifício. Ultimamente ele até tem treinado muito, assim continuará progredindo, até que pouco a pouco, pela bondade necessária com que nos salvamos, ele passará do tempo atual ao tempo cotidiano, da meditação à expressão, da existência à vida. Mas que pode, né, alguém criar um dicionário próprio, né? Ela tirou todas as definições que a gente conhece do dicionário, a respeito de vida, existência, e deu lugares totalmente novos, né? Existência não é a mesma coisa que vida, né? Foi traçando, né, alguns recortes aqui interessantes. E no final, fazendo o grande sacrifício de não ser louco. Eu não sou louco por solidariedade com os milhares de nós, milhares de nós que para construir o possível também sacrificaram a verdade, que seria uma loucura. Vejam como vai mostrando aqui, tem mais um elemento que aparece nessa equação aqui, a verdade, né? Identificada com a loucura. Ela tem que ser sacrificada pela domesticação, em nome de uma vida possível. Claro que aqui, se a gente quiser fazer uma análise contextual, os anos de chumbo da ditadura brasileira respondem muito por essa ideia, né, da domesticação, do sacrifício, né, da loucura, da verdade, da loucura, etc. Mas eu acho que essas crônicas
elas têm um alcance maior ainda, né? Porque para ela loucura e normalidade vão se intercambiando, né? São faces assim que vão, uma vai trazendo o reverso da outra, né? E eu acho que agora a gente tem que pensar assim, se elas se intercambiam, o modo de ser, quer dizer, elas fazem isso de tal maneira que ser normal pode também se constituir num sintoma dos sonolentos, dos tais sonolentos. Uma defesa bem montada para evitar o contato desestruturante com a tessitura da vida. A Clarice toca nisso o tempo inteiro. Como nos proteger da tessitura da vida. Ela é viva demais, gente. Ela enfim, desestruturante, né? Não cabe nas nossas, enfim, nas nossas palavras. E aí eu entro no conto Os Obedientes, que é um conto de 64, uma Legião Estrangeira. Não sei se vocês conhecem esse conto. E eu acho que ele pertence a essa última chave, para a gente pensar a normalidade como sintoma. O casal protagonista, ele se esforça em ser comum. É um projeto. Ser comum. Eles se chamam de pessoas anônimas, eles não têm sequer nome no conto, né? Ser um igual, essa é a citação, é aqui, a citação 1. Isso. Ser um igual fora o papel que lhes coubera. É a tarefa a eles entregue. Ou ainda, mais para frente, eles nunca se lembrariam de desobedecer. Então, os recursos dessas personagens são recursos protocolares próprios de uma firma de contabilidade, fazendo, as palavras são no ponto, balanço de vida, tentativa de ajustamento, né, impostos de renda, enfim, são esses os termos. E viver intensamente, lá pelas tantas eles decidem que eles precisam viver intensamente. Viver intensamente, tornar-se uma espécie, agora vamos pegar uma frase, uma espécie de constante verificação de receita e despesa. E no final de tudo isso, restava-lhes uma espécie de, agora vamos ver a palavra que ela usa, irrealidade. Uma vida de sonho, olha de novo a sonolência, né? Sobrava para eles uma vida irremediável, para a qual Deus nos quis, diz no conto. O que é essa vida irremediável? Que sobrou depois de tanto balanço, contabilidade, esforço em ser comum, esforço em ser anônimo, etc. Né? Essa normalidade na qual eles se aprisionaram. Essa vida irremediável, claro, a gente pode pensar uma vida de ilusões, né? Uma vida de crenças, uma vida de imaginários, o imaginário que nos sobra, né? Para nos embalar, né? Nos arredondar, né? A vida. Só que essas personagens, como sempre na obra da Clarice acontece, nos intervalos entre os fatos, tanto ele quanto ela tocavam de leve num fundo de realidade. Mas, diz ela, não poderiam permanecer muito tempo assim, sem risco de afogar-se. Incrível essas topografias que tem na Clarice, ficar à tona, aí afogar. Quem narra o processo de alienação das personagens é um narrador distanciado e implicado ao mesmo tempo. E para esse narrador, o ato de narrar é se arriscar a um mergulho sem volta. Ele é a antítese das personagens. Ele sabe que se ele narrar com envolvimento, né, ele vai se afogar também. Né? Mas ele se lança, digamos assim. Então, é muito interessante, deixa eu ver se está aqui. Uma das aberturas mais magistrais para mim da Clarice é esse trechinho. Trata-se de uma situação simples, um fato a contar e esquecer. Mas se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. Você vê que esse pedaço do erro? Por isso que você falou que você queria, Clarice. Você tinha essa. Mas ela é isso o tempo todo, né? Então esse pé afunda dentro e fica-se comprometido. O fato é simples, mas há algo que existe entre os fatos. Né? A Clarice gostava de ouvir a música, todo mundo que eu conheço falava isso dela, né? Que ela gostava de
escutar uma música, mas o que ela estava interessada era exatamente no intervalo entre uma nota e outra. Era um intervalo entre uma nota e outra. Mas esse início parece revelar, trata-se de uma situação simples, tal, parece revelar a própria literatura da Clarice. Isso para mim resume a literatura dela. E o efeito que atravessa os leitores, que param um instante a mais em seus textos. Escorre o risco de acordar. A verdade é isso. A repercussão e a ressonância dos fatos são a matéria vertente das narrativas, trazendo o que só os momentos de parada podem revelar. Ana, no conto Amor, um conto conhecido da Clarice, né, o que abre laços de família, não, o segundo conto do Laços de Família, interrompe a corrente automática da vida junto com uma parada brusca do bonde em que ela está. Ao ver um cego mascando chiclete, parado no ponto, também esse cego vai mobilizar, né, toda a viagem maluca da Ana, também está parado no ponto. E ela, inclusive, o narrador diz, ele está realmente parado. Reforça a ideia. Como se a Ana, naquele momento, o pé dela afundasse dentro. Ela viu um cego mascando chiclete no ponto do bonde. Ela que vinha toda segura com essa vida irremediável, né, cheia de compras, tal, que ela trazia no bonde. Ela senta no bonde, olha o cego e aí, né, tudo se arrebenta. Né? A frase do texto é assim, será que o que vi arrebenta minha vida diária? É isso que acontece no conto. No conto Amor, só para vocês terem uma ideia, como é incrível essa imagem, quando acontece esse, vamos dizer, a gente costuma chamar epifania, né? Os ovos que ela carregava na cesta, né, se haviam quebrado no embrulho do jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. Uma frase tão simples, mas tão cheia de significados, né? O que será que pingar, que sai da rede? Escapa a rede. O cego interrompera a mastigação. Mas mais para frente ela diz assim, o mal estava feito. Quer dizer, essas gemas que saem, a casca que quebra, né? Essa imagem tão poderosa, parece mesmo a crosta e a ostra, né? É uma outra imagem para falar dessa mesma ideia. O que será que escapou, né, da normalidade? Na Ana isso já está, vamos dizer, prenunciado, mas ainda não vai ser loucura. Ela faz uma viagem, né, pelo Jardim Botânico e a vida, ela teve alguns nomes incríveis, né? A vida se torna de uma felicidade insuportável. Essa vida se impõe, trançando verdade e loucura num passeio em transe pelo Jardim Botânico. E em meio a essa jornada, ela se dá conta, revendo a sua rotina doméstica, de mãe e esposa, primeira parte do conto que eu não contei aqui, ela diz o seguinte, a vida sadia que levara até então era um modo moralmente louco de viver. Ela começa a reavaliar a vida anterior e parece a ela uma loucura absoluta. E aquilo que ela tinha vivido no jardim surge, né, como vida de fato. Né? E ela faz justamente quando ela volta para o lar, ela lembra dos filhos, ela volta assustada para casa, e o marido, ao contrário do cego, pega a mão da Ana, né, e puxa a Ana para dentro, né, do lar, retirando ela do perigo de viver. São duas figuras masculinas muito interessantes no conto. Uma lança a Ana no perigo de viver, no cego, né? Porque a escuridão do cego, ela estava cega para ela mesma, obviamente, né? O cego veio para dentro, ela só para fora, e aí ela se espelha, né? Se identifica com o cego. E ela pergunta, o que ela vivera caberia nos seus dias? Bom, isso foi só um passeio, vai, pelo conto Amor. Vamos voltar para os nossos obedientes. Porque eles tentam vencer a anestesia da sua normalidade através de alguns processos muito curiosos de adequação ao gênero, masculino e feminino. O que só começa a acirrar mais o sintoma normal. Ela, daqui a... deixa eu ver. Ela, ou seja, ela, provocada exclusivamente pelo fato de ser mulher, passou a pensar que um outro homem a salvaria. Bem reconhecível, né?
certeza. O que não chegava a ser um absurdo. Seja o narrador acompliciado, né, com a personagem. O marido, por sua vez, aspas, influenciado pelo ambiente de masculinidade aflita em que vivia, e pela sua própria, que era tímida, mas efetiva, começou a pensar que muitas aventuras amorosas seriam a vida. Então ele pensa em ter muitas mulheres e ela pensa em ter o homem salvador. Dois clichês amorosos absolutos que são justamente, né, a vida imediata, né, os modos de se segurar, né, naquele cotidiano. E o circuito se fecha pela artificialidade das estratégias. O intuito parece ser manter-se na vida irremediável, né? E elas se veem, as personagens, capturadas pelos papéis, pelas idealizações do meio social e são vencidas pelas forças da domesticação. Nas palavras do texto, aspas, faltava-lhes o peso de um erro grave, que tantas vezes é o que abre, por acaso, uma porta. Essa frase é incrível, né? Assim é a frase onde está? Faltava-lhes o peso de um erro grave, que tantas vezes é o que abre, por acaso, uma porta. Essa dinâmica que tem no conto me fez pensar num texto que eu li da Joyce McDougall, que chama Em Defesa de uma Certa Anormalidade. E ela vai se perguntando sobre o que é, né, a estrutura normal da personalidade, fala sobre a norma, o que é a norma, e como a gente está sempre ambiguamente, né, divididos, vamos dizer assim, entre duas partes distintas de nós mesmos, uma que se quer consoante as regras e outra que gostaria de se subtrair ao padrão comum. A gente não quer o padrão comum, a gente quer o padrão comum, a gente vai, né, se havendo o tempo todo nesse jogo, né? Mas eu vou contar uma cena que a Joyce conta no livro e que vai dar para a gente fazer uma ponte com uma outra personagem da Clarice. Depois a gente volta para os obedientes, porque eles estão lá mesmo, sempre obedientes. A gente pode voltar para eles, eles vão estar no mesmo lugar. A cena é a seguinte: o esforço de uma criança para ser normal e obter o amor dos pais, respeitar suas interdições, abraçar seus ideais. No zoológico, a ensaísta vê um menininho com o pai. E aí é o seguinte, é o nome. A criança fazia tudo que não devia. Debruçava-se no fosso dos ursos, atirava pedrinhas nas focas, esbarrava em outros visitantes. E o pai, exasperado, gritava: quantas vezes vou ter que te repetir? Te comporta como gente, como ser humano. O pirralho olhou então para o pai e, dando ares de grande tristeza, perguntou-lhe: pai, o que é que a gente tem que fazer para ser humano? Eu diria que essa, em síntese, é a pergunta da Clarice. O que a gente tem que fazer, né, para ser humano? Como é possível ser, existir? Eu lembro aquela frase da Paixão Segundo H: viver não é vivível. É sensacional. Porque eu fico mais razão, viver é impossível. Viver não é vivível, é muito mais grave, né? A impossibilidade de viver. É praticamente o mesmo dilema que a gente encontra na Hora da Estrela com a Macabeia. Porque olha só esse diálogo da Macabeia com o Olímpico. O Olímpico diz assim: Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Falar então de quê? Por exemplo, de você. Eu? Mas por que se espanta? Você não é gente? Gente fala de gente. Desculpa, mas não acho que sou muito gente. Se todo mundo é gente, meu Deus, é que não me habituei. Não se habituou com o quê? Ah, não sei explicar. E então o quê? Ai, olha, Macabeia, eu vou embora porque você é impossível. É que só sei ser impossível. Não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? É a mesma pergunta do menino, obviamente, né? Conseguir ser possível, fazer-se humano, exige um longo, interminável processo, né? Em grande parte sacrificial, nós sabemos. E eu acho que a Clarice investiga, através de rigorosos procedimentos de estilo, o que nos acontece nesse percurso de normatização, movido sempre pelo desejo de pertencimento, né? Esse desejo de pertencimento, eu vou, enfim, concretizar isso para vocês a partir de uma crônica
Clarice que chama Pertencer. Mas eu não vou ler a crônica, ela é grande, eu vou ler uma frase dela, que eu acho que já dá a dimensão desse dilema, né? O outro polo, né, que eu diria, né? Ou entregas arvorada ou desejo de pertencimento, né? E ela diz o seguinte nessa crônica: um amigo meu médico assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente, a criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Tenho certeza que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Ela é bonita porque, na verdade, ela vai dizer que ela diz assim, se meu desejo mais antigo é de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Pertencer, porque ela está falando, é muito mais fundo, né? Quer dizer, você pode fazer parte de associação, de clube, etc., mas essa fome, né, de pertença, de um leão mais profundo com o mundo, eu acho que é disso que ela fala o tempo todo na obra dela, né? Ela diz que não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertencesse. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. Bom, ela vai falar, vai embora com a crônica, mas eu quero voltar aqui. É o seguinte, a criança do menino de abrigo de pena, o menino no zoológico e a Macabeia, e a Clarice, o espectro cronista, estão ávidos por pertencer. Só não sabem o código de acesso. Excluídos que estão de algum, brinquei aqui, algum significante enigmático, que talvez saiba, impossível de ser decifrado na sua totalidade. Mas todos querem, né, essa pertença, né, essa rede, a mesma rede que depois se quebra lá no bonde, né, e que leva a Ana a esse transe no conto, né? Bom, voltamos aqui agora para o final do Contos Obedientes. Inconscientes do automatismo que move as personagens, elas experimentam, no fim do conto, a ruptura dessa normalidade, mas sem chance de reconstrução. Eu vou citar os parágrafos finais, acho que são assim, esse. Assim chegamos ao dia em que, há muito tragada pelo sonho, a mulher, tendo dado uma mordida numa maçã, sentiu quebrar-se um dente na frente. Com a maçã ainda na mão, e olhando-se perto demais no espelho do banheiro, e desse modo perdendo de tudo a perspectiva, viu uma cara pálida de meia-idade com um dente quebrado, e os próprios olhos tocando fundo, e com a água já pelo pescoço, com 50 e tantos anos, sem um bilhete. Em vez de ir ao dentista, jogou-se pela janela do apartamento, pessoa pela qual tanta gratidão se poderia sentir, reserva militar e sustentáculo de nossa desobediência. É um canto terrível, né? Ainda com essa ironia cáustica, né, no final também. O final é muito abrupto, acho que tanto quanto a erupção desse gesto suicida, né, que acompanha essa erupção. A quebra do dente, morder a maçã, a gente pode pensar muitas coisas, o que seria, né? Essa quebra do dente. Mas rompe, me parece, a imagem daquela perfeição, da normalidade, né, que eles vieram construindo ao longo do conto, mantido pela mulher em estado de sonho, em nova menção aos que vivem no sono, né? Vendo-se no espelho perto demais, aliás, uma situação recorrente na obra da Clarice, sempre tem uma personagem se olhando no espelho, sempre perto demais, né? Perto demais. E essa Ana também vai voltar para casa e vai sentar na penteadeira, né? E vai olhar, e aí ela vai assoprar a vela, no final, assim, como se apagasse a flama do dia, né? Aquilo que ela viveu, coube ali, né? Será que entraria nos seus dias, né? Aquele momento que foge, né? Que rompe. E aqui, me parece que a falha da vida irremediável acontece quando ela come a maçã, né? Quebra o dente, né? Uma espécie de castração ali simbólica de alguma maneira, mas insuportável, né? Ela não consegue conter. É engraçado, quer dizer, a vida que ela tinha até então se torna insustentável.
não pode ser absorvida numa nova possibilidade. Né? O conto acaba dessa maneira. Quer dizer, na verdade, o conto acaba com o marido. Como é que fica o marido, né? Depois disso? Ele fica assim, olha. Quanto a ele, uma vez seco o leito do rio, sem nenhuma água que o afogasse, ele andava sobre o fundo, sem olhar para o chão, expedito como se usasse bengala. Seco inesperadamente o leito do rio, andava perplexo e sem perigo, sobre o fundo, com a lepidez de quem vai cair de bruços mais adiante. Incrível, né? Ela não deixa a gente sossegar, não sei porque a gente lê Clarice. Não é possível, né? Não tem trégua. É demais, é demais. Não tem um conto assim que você termine e possa dormir bem, né? Mas enfim, aqui vocês podem pensar a simbologia bíblica da desobediência de Eva, né? Comer a maçã, né? Não está ausente da cena, mas eu acho que a ironia engloba isso, sabe? Eu pensei assim, a expulsão do paraíso na Bíblia é o início da vida primeira, é o começo da humanidade, mas no conto é o final dela, né? A impossibilidade, quer dizer, fora da normalidade administrada, não restaria nada. Essa é uma pergunta que a gente fica no final. Bom, vamos pensar agora, o conto Desobediência estaria numa chave de pensar a normalidade, né? E depois, claro, esse final enlouquecido, evidentemente. Mas a ideia da crosta e da ostra eu quero pegar de novo, porque tem a ver com uma espécie de eco social que a gente constrói, né? A Clarice está o tempo todo falando disso, né? É o ego social que, se exagerado, é tão indesejável quanto o domínio absoluto das pulsões, obviamente, né? E o ponto, olha só essa citação da Joyce, né? Está aí o que eu falei. O ponto em que a norma torna-se o jugo do espírito e o cemitério da imaginação é difícil de ser estabelecido com precisão. E a Clarice quer flagrar justamente o ponto em que a norma torna-se o jugo do espírito, mostrando a potência da rede sociocultural e moral que nós habitamos, mas também a sua escrita revela o quanto o tecido é tênue e pode se romper, muitas vezes por instantes reveladores, iluminados. Nesse momento, a escritora raspa essa crosta do ego social e expõe o núcleo, a ostra, tão bem protegida que explode. Essa metáfora vem do conto Amor, né? Quando a Ana experimenta a chamada pior vontade de viver. Clarice é incrível, pior vontade de viver. Mas a frase é assim: não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava, estava diante da ostra. A mesma coisa da gema e da casca, né? São as mesmas imagens que estão aí. Eu acho que a Clarice é mais potente quando ela flagra os fracassos desses esforços adaptativos e mostra o sujeito à deriva, destituído de uma carapaça, né, imaginária, mesmo simbólica, extasiado, encantado ou perturbado por excessos de lucidez. Mas se mostra isso. E é quando, paradoxalmente, ele pode tocar a loucura. Nesse processo de desmontagem do sujeito, ela faz a linguagem se contorcer. Talvez o Deleuze diria delirar. Algumas expressões assim, que ela tira os vocábulos para fora dos lugares aceitos, né? Então, por exemplo, horrível ao estar feliz, alegria difícil, ardor de burra. Ardor de burra acho sensacional. Nunca pensei que por isso pudesse ter uma ardor, às vezes tem, uma coisa assim, mas ela não está desprezando, ela está falando, né, o ardor que pode ter ou não saber mesmo, né, se mostrar burro no mundo, né? E são frases dela: perversa ternura, é incrível, né? Bom, outras expressões extremas. Agora, você vendo, só será convincente esse estranhamento que toma as personagens se a estranheza atingir também os vocábulos, né? A linguagem. E é um efeito Unheimlich, né, que a gente vê na obra da Clarice, né, o estranhamento do familiar. Bom, eu tenho duas coisas para dizer. Quanto tempo teríamos aqui? Mais do que uns 15 minutos, é isso? Isso. Vai?
Eu não sei bem o tempo aqui, mas aqui eu quis falar da normalidade, agora eu quero pegar um exemplo da desrazão e um da loucura propriamente, tá? Na obra dela. Eu acho que, para falar de desrazão, tem um livro especial, que eu já citei aqui, que é A Paixão Segundo G.H. A gente podia pensar, não, mas a loucura é uma personagem que encontra uma barata saindo do fundo do armário do quarto da empregada, né, e fica sequestrada por aquela barata numa espécie de transe alucinado, né, arqueológico, né, de todas as dimensões que a gente pode dizer aqui, e ingere a massa branca, né, do interior da barata. Você pode dizer, isso não é normal, né? Ninguém faz isso, a não ser que seja, né, num processo de muita desagregação. Mas eu queria dizer que, embora isso aconteça no livro, o processo não é esse, né? O processo é de um encontro, né, radical com um outro, estranhado, evidentemente, um outro que ela percebe como se fosse um duplo dela, né? A G.H. quando encontra a barata, ela que é uma burguesa, né, um apartamento de cobertura do edifício do Rio de Janeiro, encontra um ser, né, abjeto, né, que é o seu oposto, tá certo? De outra espécie, e esse contraste absoluto gera um encontro revelador. E o que ela vai, vamos dizer, descortinando de si e do outro, né, nesta aproximação insólita, estranha, né, esquisita, se transforma numa espécie de sabedoria imprevista. Então, aqui talvez a gente pudesse aproximar com a ideia do fora do Blanchot, né? O Blanchot fala desse fora, que é algo exterior a nós, irredutível ao nosso cogito, né, cartesiano, que em outros tempos já pôde circular, né, sem que tivesse vamos dizer, se aprisionado na figura do louco. Né? A desrazão na antiguidade ela tinha um lugar, né, de conhecimento, de profecia, de evidência, de sabe lá quantas outras coisas, né? Quer dizer, ela já teve uma aura mais lírica. A partir do século XVII, vamos dizer, com as grandes internações, isso se modificou radicalmente, né? Então, é interessante pensar que lugar haveria hoje para este campo, né, que não está recluso na figura, né, do louco. O Blanchot, depois o Foucault, depois o Deleuze, e entre nós o Peter Paubert, falam desses fenômenos, né? Trabalham essa ideia, né, do fora. O que é o Foucault fala em pensamento do fora, mas o Blanchot fala o fora, né? O fora. Que é, vamos dizer, a desrazão, né? É a desrazão. Alguma coisa que não tem contorno, que não tem limite, que não tem definição, né? Algo da ordem do indizível. Estamos nos aproximando de Clarice, cada palavra que eu falo, sabe, indizível, do delimitável, porque é disso que se trata. Eu acho que Kafka, Clarice, são esses escritores que trazem esses conteúdos, né? O it, o neutro, exato, é o neutro do Blanchot, exatamente. É o it que nós podemos aproximar com as pulsões, antes de elas serem capturadas, né, pela rede simbólica. Então, acho que tem a ver com esses processos. Agora, como enfrentar esse dentro? Porque na Clarice é o dentro da barata, que seria algo próximo ao fora. Quando ela comunga, quase como uma hóstia, né? Tem uma cena ali que ela comunga com esse. O que é esse fora, né? É uma espécie de campo pastoso, como a gema do ovo, né? Como a ostra, né? Algo que não, vamos dizer, que vaza, né? Que vaza ao seu contorno. E a Clarice fala disso o tempo inteiro, eu acho. Né? Porque ela é desses escritores mesmo, que são, vamos dizer assim, exilados, né? da própria casa, né?
Então ela olha o mundo com um olhar estrangeiro, tudo parece para ela visto pela primeira vez. Mesmo, eu não falo de estrangeiro porque ela veio da Ucrânia, mas ela veio da Ucrânia muito pequena, nem tem a Ucrânia como país de origem, assim, né? Que ela nem conheceu a Ucrânia, nem falou ucraniano, nada disso, né? Os pais falavam Yiddish na casa e isso pouco ficou. Tem estrangeiridade como país de origem. É estrangeiridade, exatamente, como país de origem. É o país de origem dela, a estrangeiridade. Então eu quero só ler para vocês como que a GH, num processo de desmontagem da figura humana, porque ela vai viver uma coisa muito próxima à loucura, mas que não é. Porque ela não para. Ela faz uma passagem e ela sai do outro lado para contar a história. Portanto, ela reencontrou o lugar da narração. Reencontrou o lugar, né, do narrador que pode trazer a experiência que acabou de acontecer com ela. E ela vai buscando a forma, buscando as palavras, tentando. O gerúndio que começa, né? Estou procurando, estou tentando entender. Essa é a primeira frase dela. Mas, certamente, quando a gente olha alguns trechos, a gente pensa, nossa, mas isso é uma despersonalização absoluta. Mas olha só esse trecho, que interessante, ele toca, né, ao enlouquecimento e, ao mesmo tempo, ele está dizendo uma verdade, né, da ordem do ser, que a GH pôde ver, que é a seguinte: enfim, ela já como um gol da barata, tá? Já está no final do livro. Enfim, quebrara-se realmente meu invólucro, e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que não sou eu sou. Tudo estará em mim, se eu não for. Pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que, em relação ao humano, não tem sentido. Da organização geral, que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos. Mas agora eu era muito menos que humana. E só realizaria o meu destino, especificamente humano, se me entregasse, como estava me entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano. Então essa ideia, né, quer dizer, é uma vivência do inumano que resultou dessa ingestão da massa branca, né, num ritual sabático, diabólico, uma série de coisas do livro, a ideia de que existe algo que é da ordem de uma impessoalidade, uma terceira pessoa realmente. Acho que é Deleuze que fala, né, que a literatura não se declina nem na primeira pessoa, nem na segunda, né? Nem na primeira do plural, mas na terceira. Uma espécie de impessoalidade é onde você toca o outro realmente, né? Você sai de você, né? E toca esse outro, essa terceira margem, né? Diríamos com Guimarães Rosa, né? Uma terceira margem. Podemos dizer que ela espreita a loucura, mas ela não fica aprisionada ali, né? Ela atravessa, né? Ela parece que comunga e recupera dos escombros uma consciência de si, agora fora de si, né? Transtornada, transformada, e o final é muito legal, porque é uma formulação gramatical incrível, inédita, pronominal. Ela diz assim: a vida se me é. Genial, né? Uma identificação deste eu pequeno com este terceiro maior, né? A vida se me é, na mesma frase. Bom, eu não sei se eu vou avançar para a Laura da imitação da Rosa, porque acho que pode ser muito cansativo para vocês. Eu tenho, na verdade, isso aqui é uma página, tá? Vai? Não, eu quero enlouquecer vocês já. Tem esse perigo. Não precisa, né? Muita coisa aqui. É que eu fui condensando, né? Muitas passagens. Olha, o último conto, Imitação da Rosa, eu acho que é muito conhecido esse conto, tal como o Conto Amor, ele é meio clássico da Clarice, né? E a protagonista, a Laura, de fato, era uma recém-chegada de uma sugerida internação psiquiátrica. Em nenhum momento é dito isso abertamente. E ela tenta retornar à sua vida normal. E ela faz o seguinte, a Laura,
ela vem com um afã que nem os obedientes, assim, né? De tentar reencontrar seu lugar, né? Onde tudo, a vida é irremediável. Antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada, ela própria já no vestido marrom, para que pudesse atender o marido, enquanto ele se vestia. E então sairiam com calma, de braço dado, como antigamente. Há quanto tempo não faziam isso? Uma abertura, né? Já senti um arrepio, mas essa com essa abertura. Mas ela é normal, é simples, a Clarice não tem problema léxico. Não precisa, que nem Guimarães Rosa, ficar com dicionário, né? É uma escrita simples, mas não é possível. Em 2 parágrafos você já está nos abismos, né? Você começa tudo normal, etc. Mas agora ela estava de novo bem. Só que esse bem vem com aspas. Ela já desmontou tudo, entendeu? Ela estava bem, né? Tomaria um ônibus, ela olhando como uma esposa pela janela. Não entendi o que é isso, né? De esposa pela janela. O braço no dele. Depois jantariam com o cara. Tudo, futuro perfeito, né? Essa ideia de uma realização de uma fantasia, de um possível normal, né? E aí ela vai falando disso, fala da Carlota, que é uma amiga muito autoritária, muito prática, muito diferente dela, que é insegura. Bom, ela vai caminhando e ela quer o seguinte: voltar, aspas, à insignificância com reconhecimento. Genial, né? Essas oposições, né? Essas antíteses da Clarice. Ou seja, recuperar um não lugar familiar e social, aspas, discreto e apagado, fecha aspas, do qual ela teria saído quando ela adoeceu. Aspas, ela que nunca ambicionara senão ser a mulher de um homem. Essa era a ambição da Laura. E a voz da personagem se desdobra entre a Laura, que aos poucos enlouquece ao longo do texto, ela fica uma super-humana que habita a perfeição do planeta Marte, e uma outra Laura que deseja desesperadamente adaptar-se e corresponder ao que dela se espera. Para tanto, a Laura comum lança mão de recursos parecidos com as atitudes contábeis dos obedientes. Ela faz listas metódicas do seu dia a dia, para que nada falhe. Então, por exemplo, calmamente vestir-se, esperar Armando já pronta. Assim, fica assim no texto, né? Número 1, calmamente vestir-se. Número 2, esperar Armando já. Número 3, o terceiro, o que era? Pois é, era isso mesmo que faria. E por isso o vestido marrom, com bola de creme, de renda creme. Essa bolinha de renda creme me rendeu muito tempo pensando, mas que caramba essa bola de renda? Porque ela tem assim, né, tudo marrom, castanho, cabelo castanho, tudo marrom, tudo apagado, mas tem essa bolinha. Aí foi perceber o seguinte: essa bolinha, ela vai aumentando no conto, vai ficando claro, vai ficando claro, vai ficando claro, de repente ofusca tudo e é loucura no final do conto. Então é impressionante como as imagens de claridade vão, né, se expandindo no conto. Isso, agora eu vou voltar aqui, os procedimentos dessa lista, né, procedimentos obsessivos, claramente obsessivos, eles buscam cercear um perigoso desregramento e acabam extremando a cisão entre as duas Lauras, a que vigia para que nada aconteça e a que excede, que é uma super-humana, vai para o planeta Marte, ela é perfeita, mas é tudo absolutamente enlouquecido, né? A beleza, agora o que acontece? Ela vê as rosas em cima de um vaso em cima da mesa. Essa cena é incrível, né? Porque as rosas estão lá. Ela começa a olhar as rosas e alguma coisa captura, como a barata para GH. Porque sempre na Clarice é isso, é um eu e um outro, e vai ser uma captura entre eles, ou o eu se transforma no outro, né? E aí há uma mistura entre as duas coisas, ou há um distanciamento, né, por uma defesa absoluta de não identificação. Mas olha como ela descreve as rosas. Cadê aqui? Eram algumas rosas perfeitas, várias no mesmo talo. Em algum momento tinham trepado com ligeira avidez umas sobre as outras, mas depois, o jogo feito, haviam se imobilizado tranquilas. Eram algumas rosas perfeitas na sua miudez, não de todo desabrochadas. O tom rosa era quase branco. Parecem até artificiais, disse em surpresa. Poderiam dar a impressão de brancas se estivessem totalmente abertas, mas com as pétalas centrais
enrodilhadas em botão, a cor se concentrava, como um lóbulo de orelha. Sentia-se o rubor circular dentro delas. Como são lindas, pensou Laura, surpreendida. Não vai aguentar essa eroticidade absoluta das rosas, que fazem um jogo sensual, umas trepando em cima das outras árvores, né? Essas rosas estão sendo o que ela, por trás daquela roupa marrom, não pôde ser. Né? Então as rosas são o duplo dela, como a barata é o duplo da GH, etc. Então é o jogo dos duplos. E aí, para terminar, né, a claridade que as rosas exalam só caberia na luminosa loucura. Como ela diz, aquela coisa que um dia se alastrara clara. Para onde, aliás, ela vai voltar no final do conto. Né? No final é bonito porque o marido, Armando, assume o foco narrativo, de novo entre os maridos, né? Sempre os maridos chegando no final. Né? E ele abre a porta da casa, bom, ela já está para lá de Marte, né? Por conta das rosas. E ele percebe que a esposa está sentada no sofá, onde ela se ausentara como, aspas, um trem que já partira. Essa é a imagem final do trem, né? Mas vocês vejam aqui, diferentemente da desrazão, seria desrazão se ela comungasse com essas rosas absurdamente maravilhosas e com elas pudesse fazer a travessia, né? E voltar, de algum modo, transformada pelas rosas, né? E sem temê-las de algum modo. Mas não, né? Não é nem... Veja, a gente não acompanha o processo de superadaptação dos obedientes, mas a gente acompanha o processo de loucura. Ela é capturada pelo fora. Literalmente, ela é aprisionada pelo fora, tentando, por repetições, né, recursos de tentativa de contenção, mas ela não consegue, porque, na verdade, ela entrega as rosas para a Carlota, para essa amiga tão poderosa. Elas têm que ser da Carlota. Né? Ela não pôde ficar, né, com o que era dela. Né? Ela entrega para a Carlota e aí é que ela vai enlouquecer, no final do conto. Bom, eu quis trazer esses textos, eles trazem ângulos diferentes, né, de uma escritora, eu acho extraordinária, pela capacidade que ela tem de transitar por todos esses territórios, né, e se manter ainda enigmática para a gente. Bom, muito obrigada pela atenção, desculpa me estender tanto assim. Delícia, que evidência. Quando perguntei para a Eliana Roberto Moraes o que ela achava, se eu podia te convidar para falar da Clarice, ela me falou evidente. E realmente evidente, essa evidência ficou clara entre nós hoje, que para falar da Clarice precisava ser você hoje, e que para falar desse entre precisava ser a Clarice. E tem o Blanchot, que é o autor que eu acompanho, vou falar que me acompanha, que eu acompanho o quanto possível. Blanchot ele fala dele dizendo, dedicou, no epígrafe dos livros dele, dedicou a vida à literatura, à ausência, e a sua ausência peculiar que ordena, que organiza, enfim, uma coisa assim. E muitas vezes ele fala dos textos, ele retorna sempre, ele pisa nesse mesmo ponto, que cada texto literário tem um centro, um centro externo, não é uma forma topológica, um centro externo em torno do qual tudo se organiza, em todo gira. Né? E que, de uma certa forma, falar de um texto literário, ele falou tanto, né, de todos os amigos dele, falar de um texto literário e encontrar esse centro externo em torno do qual tudo gira, e em torno do qual tudo gira, se aproximando, girando, e se afastando e voltando sempre em uma tentativa espiral de chegar nesse ponto. E aí estava me perguntando o que se acharia se a gente pudesse falar se realmente esse
esses êtres forts, esses êtres esse it, então do Paulo Gil, todo o texto da Clarice, a gente poderia reduzir isso a esse entre esse desejo de pertencimento e como ela conseguiu capturar isso que captura todos nós. Esse desejo de pertencimento e a entrega ao desarvoramento, ao ilimitado. E aí que a gente vê o quanto a literatura, em particular a Clarice, nos captura, e como é quase uma formalização matemática do que é um ser humano, porque parece que todos os pontos, todas as histórias, todas as crônicas, ela vai pegar esse ponto e as diversas maneiras de se virar, que seja o garotinho, a menininha, a velha, a mulher de 50, o homem, as diversas maneiras de se virar e de girar em torno desse entre o desejo de pertencimento e a entrega ao desarvoramento. Então, por que eu falo quase matemática? Porque é quase uma fórmula que a gente reencontra nas nossas vidas e nas vidas enquanto psicanalistas, nos romances familiares, nas novelas dos analisantes, em que se tortura e se tritura em torno disso, entre o desejo de pertencimento e o fazer valer esse ponto único de desarvoramento. Então, só para deixar nossos amigos apontar as suas perguntas, queria que se falasse um pouco se você poderia localizar ou nomear esse centro externo em torno do qual a obra da Clarice gira, se você concordaria em nomear isso entre a costa e a ostra. Eu concordo inteiramente, que tem, é um vórtice que tem na obra dela, né? É como se tudo atraísse para aquele lugar, né? Ela dá vários nomes, né? O legal da Clarice é que os nomes vão se metamorfoseando, né? Então, ela diz uma coisa interessante. Tem uma crônica bem pequenininha que ela diz assim, que ela era, desde criança, ela mandava crônicas para o jornal do Recife. Ela queria ver uma delas, pelo menos na primeira página do jornal. Nunca nenhuma foi publicada. E ela via dos outros, que apareciam no jornal, das crianças, e ela falava assim, ela escreve isso na crônica já adulta, né? Ela falava assim, agora eu entendi por que as minhas histórias não eram publicadas. Primeiro que nenhuma história contava uma história. As histórias não contavam fatos, contavam repercussões do fato, ressonâncias do fato. E ela falava assim, mas se eu poderia fazer uma história era uma vez, né? Quem sabe agora, mais adulta, formada, quem sabe eu conseguiria, né? Ela diz, vou começar agora mesmo. Ela diz, ao escrever a primeira frase, eu percebi que ainda era impossível. E ela tinha escrito o seguinte, era uma vez um pássaro, vírgula, meu Deus. Eu achei essa história incrível. Para mim isso era o assombro das coisas mais banais. Mas é isso que a literatura faz, não para, ela passa, justamente ela passa para frente, esse ponto onde pode ficar abduzido, mas que a literatura produz, vai conduzir para essa passagem para frente, passagem para a palavra, passagem através disso. É processo, né? Vamos ouvir nossos amigos. Honesta. Quando você fala do Mineirinho, me lembrei de uma coisa interessante. A Clarice é o fato de ela escrever coisas que ela jamais entendeu e falar sobre isso. E você se lembrar da última entrevista do Panorama,
o Júlio pergunta para ela uma coisa, ela vai falar que se refere ao conto do Mineirinho, dizendo que aquele conto, que assim como o Ovo da Galinha, contos que ela até hoje não tinha entendido. Né? Ou seja, como está comentar isso é muito interessante, isso, porque ela foi para um congresso, olha que interessante, a Clésia foi convidada para participar de um congresso de bruxaria. Voltar, ela foi convidada. O que eu sempre digo é o seguinte, não tem problema ser convidada, agora aceitar, né? Que eu acho que é demais, ela aceitou participar do congresso de bruxaria. E ela levou o conto, o Ovo e a Galinha. Ela leu, não, ela pediu para alguém ler o conto do Ovo e a Galinha, que ela disse que ela não entendia nada desse conto. Mas se ela não entende, mas ela disse que não entendia nada. E alguém leu esse conto, mas ela nem ficou no congresso, ela ficou, acho que, eu fico imaginando ela nas barraquinhas, com os doentes, eu não sei, ela foi no congresso, ela não ficou no... Então, assim, esse não entender para ela é mais vasto do que entender. Ela tem uma crônica chamada Não Entender, né, que é absolutamente maravilhosa. Vocês estão tão assim, pacientes que vocês merecem aqui essa conta. Não entender, 178, é mínimo, né? Porque crônica Clarice, assim, um fragmento, né? Eu não sei como os editores aguentavam, ela mandava assim uma frase interessante. Olha o que ela fala do não entender. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É como uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresso manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Acho que com isso, né? É muito impressionante, né? Ela não discutiva, não, faz parte dela, não entender isso. O Júlio Lera perguntava, ela falava, sabe que eu não sei? Ela respondia para ele. Era a entrevista mais genial que eu já vi. Está funcionando? Tá. E é muito bom te reencontrar depois de tantos anos, né? Eu fiz teu grupo de estudo, já nem lembro mais o ano. Ninguém fala. E lembro, guardei desse grupo que a gente trabalhava Clarice, você conosco, né? E Guimarães também, mas guardei algo que você disse, e assim embaixo, porque eu já não sei mais se você disse ou se é a minha memória do que você disse. Você dizia, lembro, né? Algo como a Clarice é cruel com o leitor. E para exemplificar, você, na época, usou um trecho do A Paixão Segundo GH, que é aquele: dá-me tua mão, vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca séria e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo e que a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço, existe um sentir, que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Eu guardei sempre esse trecho que você destacou para falar da crueldade da Clarice como leitor. E juntando agora com o que você disse nessa crônica sobre o entendimento, eu perguntaria não só a você, mas também ao projeto Entre Ato, Entre Laços, Entre Tantos, né? Se esse convite cruel da Clarice, né? Queria que você falasse um pouco dessa crueldade,
me lembro da palavra desse jeito, enfim, deixo para desdobrar, né? Tem a ver com este não entendimento que talvez não tenha borda, por isso a loucura. É uma pergunta mesmo. Não tem fronteira, né? Ela fala de coisa assim, enfim. Estou aqui pensando um pouco, né, por onde responder. Achei muito legal te reencontrar, se você lembrar disso do grupo. De fato, eu escrevi um livro chamado Metamorfoses do Mal. Obrigada. Vocês ouviram eles falaram? Foi maravilhoso. E nesse livro, a minha questão era essa. Eu acho que tem uma força na obra da Clarice, mas que desmonta o outro, sabe? Ela desmonta o leitor, ela tira o leitor do lugar mais acomodado, obediente. Nesse sentido da crueldade, né? Uma crueldade extremamente frutífera, positiva, provocadora. Como a Ana fala, o mal estava feito. Bom, mas o mal era o bem, né? Tinha que acontecer, né? Tinha que desestabilizar, tirar um pouco daquele lugar, né, da Ana no começo, né? Então, tem essa crueldade. Agora, eu não tinha pensado, e eu acho que você precisava desenvolver realmente essa ideia que você teve, porque eu não tinha pensado que isso pudesse se referir a essa não borda, né, como você falou, da não borda do leitor e a proximidade com a questão da loucura. Eu acho assim, eu pensava no sentido de provocar, instigar, né, quase sadicamente, porque ela faz uma espécie de até um gozo em ficar manipulando o leitor, entende? Porque ela põe e tira uma frase, ela constrói, depois ela desmonta, né? Quando a gente acha que está entendendo, ela faz a gente, né, dar umas piruetas, né? Ou então não é bem aquilo, quer dizer, ela vai nos, né, fazendo passar por frinchas, assim, desfiladeiros, né? Nesse sentido que eu acho que tem uma espécie de crueldade mesmo. Agora, você tem razão, acho que as coisas que ela escreve, é engraçado, ela não escreve pastoso, ela escreve com muita precisão. E muito preciso, sabe? Exatamente, ela vai num ponto e ela. Sabe o que eu acho que ela faz? Por isso que eu achei que cruel, agora eu estou até lembrando. Exatamente. Você lembra disso? É assim, ela não está anestesiando nada na gente, ela não é band-aid, ela vai soprar uma ferida. O leitor que busca literatura para se apaziguar, fugir das suas dores, das suas... Não, ela deve estar aqui que dói. Também vira a gente, né? Faz a gente sentir. Ela quer que a gente se sinta. Ela não vai uma vez, ela vai pensar a gente, uma vez. Exatamente. Pelo mesmo. É abissal, né? Para assistir uma situação simples, mas não quero nada, o tempo todo é isso, né? É o mal que eu venho, que ela quer. Não entender. Exatamente. Não entender é abertura, não entender é vasto, não entender é o que é isso da gente. Pegando o mote da crueldade dela, né? Mas eu pensei que me ocorreu de imediato um momento de delicadeza, de gentileza com o leitor, que eu amo, que é o aviso ao leitor no começo de H, acho que é o segundo de H. Travessura do curso. Quando ela fala, termina falando da felicidade difícil. Tem esse trechinho que são 5 linhas. Eu acho que é uma delicadeza. E tem a pergunta do Daniel, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Duas pessoas, só para... Porque o tema as pessoas começaram a sair, assim, então vamos ouvir a sua leitura, o Daniel, você, o Luana e... A leitura da Paixão Segundo de H, a possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer. Mentira! Você sacaneou, entendeu? Esse livro é como um livro qualquer. Tá. Mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Eu diria deformada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente, penosamente,
atravessando inclusive o oposto daquilo que se quer aproximar, daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderam bem devagar que esse livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, a personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Você escolheu as 3 perguntas só para a gente poder aproveitar as ressonâncias aí das pessoas. Então, Daniel, você e o Alan. É Elisa? É Elisa. Pode fazer. Então, eu lembrei muito de um relato que eu ouvi há uns 15 anos, 16 anos, uma oficina de teatro que eu participava, tinha usuários de saúde mental, e aí o pessoal que já tinha sido internado e tal, e teve uma que falou assim, antigamente as pessoas falavam que eu era doida, mas aí eu aprendi a lição. Hoje eu coloco os livros na mochila, vou para a escola, me sento na carteira, tiro os livros da mochila, ponho na carteira, depois tiro da carteira, ponho na mochila nas costas e vou para casa. Hoje em dia ninguém mais me chama de louca. E é uma perspectiva assim, de que tem uma estranheza da Clarice quando a gente pensa nela como metáfora, como uma literatura, talvez do gênero literário, então, que devia ser muito estranho para ela mesma. Mas nessa outra perspectiva, ela está falando uma coisa que é real mesmo, é o que é, né? Não é uma coisa que só apresentando uma proeza do mundo e sem querer, sem desejo, sem segundas intenções, não é aquilo e ponto. Né? Oi, Hilde. Boa noite. Tem várias questões, na verdade. Eu não tinha lido a Imitação da Rosa, eu li porque eu sabia que você ia abordá-la. E tem muitos atravessamentos. Acho que quando você começa a trazer os aspectos, esse panorama da Clarice, das figuras e tal, eu consigo reconhecer todas desse conto extenso, bem complexo. Mas eu vou tentar reduzir a uma questão. Você abre falando dessa diferença, você usa um excerto para iluminar a diferença entre doença, da própria Clarice numa crônica, que ela diferencia a loucura enquanto doença, e essa outra loucura que estaria, né, na escrita, que é uma outra perspectiva de loucura, uma perspectiva literária, com a qual, né, se identifica. E a minha questão é, levando em conta a Imitação da Rosa, se na sua opinião ela se perde, a Laura se perde no caminho. Ok. Bom, para mim é uma alegria ouvir você. Ouvir sobre Clarice é uma maravilha. Mas eu quero fazer uma pergunta meio extemporânea para você. Qual é a dimensão política da Clarice? Porque eu, ouvindo agora você falando do obediente, eu me lembrei da Hannah Arendt, da banalidade do mal, e isso realmente, essa transformação do ser humano em funcionário, em mero operativo e instrumental, que ela capta de uma maneira feroz e põe as aberturas. Eu até podia dizer que é uma espécie de manifesto comunista do século XXI, porque, na verdade, é um resgate da língua no seu aspecto mais poético. Né? E, nesse sentido... Mais político. Político, por isso mesmo. E essa é uma das questões, porque quando ela fala da questão do burguês, da vida burguesa,
é sempre a coisa do conformismo, né? E esse conformismo, na verdade, leva à possibilidade do pior tipo de manifestação de pulsões assassinas. É o caso do nazismo, é o caso dos genocídios todos, das guerras que nós estamos vendo. E ela resgata na palavra uma liberdade que eu tenho a impressão que está sendo perdida hoje por maior parte da juventude que passa a vida fazendo joguinhos e teclando. Então, para mim, essa dimensão política é fundamental e é uma coisa que, para mim, dentro da psicanálise, passa a ser uma coisa importante, trazer a política no sentido aristotélico de nós somos seres políticos, zoon politikon, como diz o Aristóteles. E, nesse sentido, eu acho que é uma dimensão que você, como especialista em Clarice, é uma veia fantástica para ser explorada. Eu tenho a impressão que não vi nada sobre esta dimensão. Obrigado. Mais um aspecto, vamos ver toda essa repercussão daquilo que você passou, que a gente passou, que está passando para nós. Então, a Elisa... mas eu estou comentando. Eu vou acabar pegando carona um pouco do que o Alan falou, porque na verdade não é uma pergunta, eu queria agradecer muito em nome do Contraponto também a sua presença aqui. E a pergunta que a Vivi fez também, eu acho que justamente entre esse projeto a gente busca essa função política de provocar outro tipo de encontro, né? A Dominique leu esse texto e a Clarice é uma desculpa para a gente fazer isso hoje, nessa noite. Como outras noites, outras desculpas aparecem. Mas há algo que está sempre presente, que é esse lugar do político, do outro tipo de encontro, que não seja o encontro de uma funcionalidade, que a gente esteja aqui para uma funcionalidade outra. A nossa funcionalidade aqui é produzir encontro. E eu acho que o Contraponto tem tentado fazer isso. E eu acho que hoje todos nós, ou muitos de nós, sairemos contaminados pela Clarice, pela Judite, por todos os que estiveram aqui. E aí também aproveito já para convidar vocês para os próximos, porque isso não se faz num evento. A gente precisa justamente desse tempo entre, desse dentro que é fora e que continua sendo processual. Obrigada. Ok, puxa, estou aqui tentando processar tudo que vocês estão trazendo, quer dizer, muitas entradas, né, possíveis mesmo, quando se fala em Clarice, né? Vamos fazer assim, o que o Daniel começou falando, né? Depois eu vou pegar as outras questões, mas o aquilo e ponto, né, que você falou da Clarice, achei tão bem falado, porque a Clarice, de fato, é isso, ela quer que a gente fique na coisa. Clarice não tem transcendência, né? Ela dá mais permanência, né? Para a gente mergulhar no que é. E tentar, essa eu acho que é a convocação que ela faz para a gente, né? É tentar perceber que ao as coisas serem como são, há repercussões. É isso. Mas antes ela quer que a gente veja, né? Aquele conto do ovo e a galinha, né? É isso. Na cozinha, veja o ovo. Assim. Né? Conto gira em torno disso, do ato de ver o ovo em cima da mesa da cozinha. E tudo que é possível, né, disparar pelo ato de ver o ovo, mas primeiro tem que ver o ovo. Né? Se você, vamos dizer assim, pula a etapa do ver o ovo, né, nada se dá. E tudo já é construção em cima de você ter negado ver o ovo. Né?
Então, eu sinto quando você fala aquele ponto, que é isso mesmo, a Clarice tem uma imanência, né, uma concretude, ela não é uma autora abstrata, às vezes as pessoas falam autora por conta da coisa metafísica, né? Eu acho uma autora extremamente concreta, sensorial, ela puxa a gente para os sentidos, puxa a gente para a presença, né, das coisas, acho que tem uma coisa de um ato de presença, realmente. Um instante já. Um instante já, da hora viva, exatamente. Ela gostaria isso, né, que as coisas se dessem na instantaneidade para quem provoca o gesto, para quem recebe o gesto, né, que o leitor também ficasse no instante já, como escritor, como personagem. Agora, a frase dela, né, já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. Isso é sensacional, né? Porque no fundo a Clarice, ela sabe que a palavra pode esmagar uma pata forte demais, né? Quanta coisa, ela mesma diz, quanta coisa se diz quando eu não digo as coisas. Ela dizia assim, eu queria ser entendida telepaticamente, aí já é demais para mim, então não tem esse dom, né? A melhor crítica é aquela que entra em contato com a minha obra telepaticamente, ou seja, prescindir das palavras, porque o que ela quer no fundo é o silêncio, que é o silêncio diz tudo, claro, porque quando você diz uma palavra, muitas outras deixaram de ser ditas. Então, esse corte que a palavra instaura, eu acho que para Clarice é um dilema, né? Ela busca o aquilo e ponto, né? Mas a palavra nunca é o aquilo e ponto. Esse que é o dilema dela, né? Por isso que a gente fala da Clarice na ordem do indizível, né? Que ela percebe que as palavras nunca chegam, elas são insuficientes, né? Então ela fala, na Água Viva, ela fala, escute aquilo que eu não disse, capte aquilo que eu não falei, sabe? Então, o intervalo, é a entrelinha, é o silêncio, é a lacuna, né? É ali que a coisa está acontecendo, né? Então, de fato, eu queria marcar bem essa ideia. Em relação a Laura se perder no caminho, achei bem preciso, né? Eu acho que ali, no campo literário, a personagem Laura viveu um enlouquecimento clínico. No campo literário, ela viveu um enlouquecimento clínico. Ela veio de uma internação e foi para outra, né? Quando você fala se ela se perdeu no caminho, você está querendo aproximá-la, vamos dizer, ao que a Clarice falou da arte, né? Nesse sentido que você trouxe, né? Vamos dizer, a arte ser